O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós vivemos em um tempo de muita escuridão, de muita penumbra. O homem odierno não conhecia um tempo tão obscuro como esse que nós vivemos, de tantas incertezas, de tanto vazio existencial, de tantas pessoas perdidas na vida e um tanto também maldosas. É impressionante, mas quando nós paramos para olhar o mundo em que agora vivemos, nós vemos que nós não temos mais segurança em nada, certezas nenhumas. As únicas certezas que nós temos neste mundo agora é que o Senhor, o bom Deus, continua bom, e que apesar das nossas misérias, continua nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Quando nós vemos uma multidão de pessoas a morrer diariamente no nosso país, quase 2.500 pessoas nas últimas 24 horas, e nós olhamos que o coração insensível de muitos políticos não conseguiram resolver um problema de estrutura no nosso país, nós vemos como nós vivemos a Deus dará. A sorte unicamente de Deus. E como é triste a gente escutar de alguém a dizer assim: padre, reze pela nossa irmã legionária que está precisando ser transferida para um hospital de porte e não existe mais vagas. Não nos resta outra saída senão
colocar o joelho no chão e implorar ao Senhor, o bom Deus, que tenha misericórdia de nós, pobres humanos, decaídos, vazios e muitas vezes vivendo sem norte. Meus irmãos e minhas irmãs, um ano já se passou, desde que nós vivemos a insanidade de tudo fechar para conter um vírus maléfico. Um ano se passou e certeza nenhuma nós temos, e garantias de saúde nenhuma nós temos. E eu repito pela terceira vez na noite de hoje, a única certeza é a certeza divina, que Deus é bom. Mas é preciso que nós cristãos tenhamos consciência que o mal só pode ser vencido pela oração. Temos que ter a consciência de que é através da oração que o mal é vencido pelo bem. É através da oração, da nossa fé que nós temos em Deus, que nós haveremos de vencer o mal. Observem bem o texto evangélico de hoje de São Lucas. Lucas, evangelista que acompanhou Paulo em suas peregrinações. Ao escrever o texto santo, nos diz que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Aquele demônio se apossou daquele homem e emudeceu aquele homem. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. E as multidões admiradas todas ficaram. Aqui é importante que você tenha consciência que não é nada aqui de falcatrua, como nós vemos muitas vezes em alguns espetáculos evangélicos, não. Nós estamos tratando aqui com coisa séria, de alguém que todo mundo conhecia e que sabia que era atormentado por um demônio, por tudo que o demônio fazia aquele homem passar. É uma pena tão grande que São Lucas não coloca todas as situações que esse homem viveu, mas o que Lucas coloca nos deixa como que abobados. Aquele povo ficou todo admirado. Admirado de quê? De ver o poder de Deus, de fazer algo que eles nunca conseguiam imaginar, que um homem é Deus e que Deus se fez homem, e que de verdade esse Deus que se faz homem, ele tem poder. E esse poder é grandioso e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles ficaram admirados. Mas admirados ficaram os que tinham fé, os que conseguiam de verdade ver em Jesus Deus. Mas aqueles que não tinham fé começaram a caluniar nosso Senhor. E vejam bem, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Se caluniaram nosso Senhor, a nós também podem nos caluniar. Se destruíram nosso Senhor, nós também poderemos ser destruídos, porque o demônio, ele continua a agir em meio ao mundo. Olha aqui a calúnia. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros ainda, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. É impressionante como os homens dos tempos de antanho, como os de hoje em dia, adoram show, espetáculo. É impressionante. E aqui eles queriam um sinal do céu, que nosso Senhor chamasse a atenção de todo mundo com uma coisa escandalosa, para eles acreditarem. E o Senhor
com aquela serenidade que é própria do homem de Deus, que é própria do próprio Deus. Aquele homem ali que é Deus, com a sua serenidade peculiar, vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Padre, e existe um reino de Satanás? É claro. É claro que existe um reino de Satanás, como existe o reino dos céus. O reino daqueles que transformam Satanás em rei, que são escravos do pecado, que são vassalos da maldade, que só pensam maldade, que só fazem maldade em meio ao mundo. Esses nunca poderão ir para o reino dos céus, mas irão para o reino de Satanás, onde não existe amor, onde não existe humanidade, porque o ser humano, quanto mais ele é humano, mais divino ele se torna, porque vai se parecendo com o seu Senhor. Mas o homem que se afasta de Deus, mais diabólico ele vai se transformando, porque vai adquirindo aquilo tudo daquele que ele serve. Como isso é duro, minha gente. Mas é preciso que nós estejamos certos, como nos diz São Pedro na sua carta, no capítulo 5, na Prima Petri, na primeira de Pedro: o vosso adversário o diabo rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. É preciso resistir às investidas de Satanás. E é preciso que nós cristãos também tenhamos a hombridade, a dignidade de analisar a nossa vida e vermos se nós estamos sendo mais de Deus ou não, se estamos permanecendo mais no Senhor ou não. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor aqui é impressionante, porque Ele vê a maldade daqueles homens e Ele como que vai indagar e jogar a bola para eles. Mas vós dizeis que é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Eita, que tapa bem dado. Ele é impressionante. Ou seja, quem age nas mãos de Satanás são vocês, que são bolinhas na mão dele. E ele muitas vezes faz com vocês o que ele quer. Comigo não, eu sou Deus. É isso aqui que o Senhor diz. Comigo não, que eu sou Deus. Comigo ele não pode. Eu que posso com ele, mas comigo ele não pode. É por isso que o cristão, quando ele vive na graça de Deus, quando ele se esforça para permanecer em Deus, ele se transforma em uma grande potência. E por que essa grande potência? Porque a força que ele carrega não é dele, mas é os auspícios divinos que o faz permanecer de pé. E quando nós estamos a enfrentar os dilemas, os sofrimentos, as dificuldades que a vida nos impõe, se nós não estivermos em Deus, se nós não permanecermos em Deus, nós haveremos de sucumbir, porque sem Deus nós somos o nada, e em Deus nós somos um tudo. Agora vejam bem o texto santo, no finalzinho. Que coisa bela, que coisa santa o Senhor diz: por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus chega comigo. Eu sou Deus que veio vos resgatar das mãos do inimigo. Eu vim vos resgatar. É pelo dedo de Deus, do Pai, na força do Espírito Santo, que eu expulso os demônios, para devolver a vocês os céus.
E para terminar o texto santo, o Senhor assim diz: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós cristãos não nos dispersemos. É preciso que nós cristãos permaneçamos em Deus. É preciso que nós cristãos estejamos todos os dias no Senhor, porque não sabemos qual o momento que o demônio vai querer nos destruir, porque não sabemos qual momento nós iremos partir para nos encontrar com Deus. Então não nos resta outra saída, senão olhar a nossa humanidade, ver que somos frágeis e muitas vezes decaídos pelo pecado, mas tomarmos consciência que devemos nos esforçar todos os dias para vivermos nos braços de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.